a gente estamos participando, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe que você tem um privilégio muito grande de poder estar aqui hoje, tá certo? Um privilégio muito grande. Há muitas pessoas agora que estão sofrendo muito e não têm essa oportunidade, não sabem. E aí afora, aí não tem condição, e aí afora, várias coisas que estão acontecendo agora nesse momento, de pessoas que precisavam de ouvir o que você vai ouvir e não estão aqui, tá certo? Independente de quem seja, onde seja, pode ser até no mundo todo, tá certo? Porque a gente sabemos que a necessidade de uma vida melhor, isso importa na vida das pessoas, né? Porque a pessoa só viver não basta, tá certo? Porque muitas das vezes, porque tem pessoas que não estão vivendo, estão vegetando, tá certo? Não vivem dependendo dos outros, tá certo? Dependendo dos outros, dependendo de comer, dependendo das suas necessidades, dependendo de remédio, dependendo de tudo. Isso não é vida, isso, na verdade, uma pessoa está vegetando, né? Tá certo? E o desejo de Deus é que ninguém caia numa situação dessa, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não digo assim um ponto, não, uma pessoa velhinha, né? A velhinha, aí depende, porque o velho, a pessoa que fica velha é uma criança. Sim ou não? Sim. Né? A criança tem todo cuidado, não é? Aquele cuidado com a criança, para a criança não cair, aquele negócio, perigo, não sei o quê, troca fala, não sei o quê. Tem tudo isso, né? E o que é que acontece? Acontece que quando as pessoas vai para frente, acontece que quando a pessoa chega em idades avançadas, uma criança acontece desse cuidado. É diferente de uma pessoa que não tem essa idade toda e vive dessa forma, tá certo? Tá certo? Vamos pegar aqui a primeira base, irmãos, que está no cartaz, tá certo? Eu vou botar no cartaz, que está também nos cartões só sai amanhã, tá certo? É aqui, ó, tá certo? Que está aqui em Marcos, em nome de Jesus, graças a Deus. Marcos 5, né? Tá certo? Aqui, ó. Aí, depois eu vou pegar alguns irmãos que quiser levar, poder levar para fixar em algum lugar, você pode levar, porque você vai anunciar de uma forma indireta, tá certo? Esse curso, tá certo? Que é totalmente gratuito, tá certo? Não paga nada, tá certo? E isso aí, você já pode levar o seu cartaz para colocar em algum lugar, se quiser, não sei, um ponto estratégico para você colocar, você pode levar, depois você vai terminar. Porque a base de toda essa homenagem que nós vamos começar hoje está em Marcos, tá certo? Capítulo 5. Ainda que esteja em outras passagens, vamos ver aqui em Marcos capítulo 5. Você já encontrou Marcos capítulo 5? Marcos capítulo 5, irmãos, a gente vamos ler o versículo 24. É uma das passagens por mais conhecidas da Bíblia, mais pregada no Evangelho todo. Marcos capítulo 5 é um dos mais pregados. Você pode ver que muitos pregadores gostam de pregar essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem, no sentido de ser boa de pregar, é uma mensagem ampla e ela é grande. Por quê? Porque ela engloba dois acontecimentos, que são a mulher que tem fluxo de sangue e a filha de Jairo. Tá certo? Aí quer dizer, ela é grande, aí o pregador gosta por causa disso, porque é uma mensagem grande e ele pode tirar várias lições aí. Por isso que você vê muitos pregadores pregam isso aqui e quem está acontecendo é que gosta mesmo. Tá certo? E vamos aqui porque isso faz uma lição muito grande, tá certo? Vamos ler a partir do versículo 24, que diz assim: grande multidão seguia e compilando
12 anos, vivia sofrendo de uma hemorragia e muito padeceu na mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Meu Deus. Aleluia. Tenho ouvido a fama de Jesus. Rapaz, preste bem atenção. Tenho ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo que estava curado do seu flagelo. Jesus respondeu, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Amém. Vamos ficar só. Portanto, irmãos, você vê que é uma passagem assim, muito explicativa, muito linda e maravilhosa, e é muito direta. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma mulher que vivia padecendo de uma enfermidade, de uma hemorragia, ele dá detalhes. Ele disse que ela vivia atrás dos médicos e desperdiçara todos os seus bens, os seus haveres, os seus bens, entendeu? Gastando com os médicos e indo de pior a pior. Você vê que em muitas passagens você não vai ver essas descrições. Essa descrição é uma descrição direta. Explicou. Não só a mulher vivia 12 anos sofrendo e tal, não. Aqui ele está em detalhes. Uns detalhes muito terríveis, até, como diria assim, acusador com a medicina, que fazia o quê? Que enganava ela. E ela ia o quê? De pior a pior, gastando tudo que tinha. Tá certo? Muito bem. Até aí a gente já desenrolou. Muito bem. Aí ela fez o quê? Ela ouviu falar da fama de Jesus. Isso é outro ponto muito crucial. Ela ouviu falar da fama de Jesus. A fama de Jesus aqui já quis espalhar de uma forma muito grande. Porque desde que Jesus começou o ministério, em Caná da Galileia, ele fez o primeiro milagre, dali em diante ele não parou. Era direto. Todos os dias Jesus operava milagres. O dia que os judeus guardavam, que era o sábado, o Shabá, entendeu, meu irmão? Jesus Cristo continuava fazendo milagre. Parava tudo. Era só ir para a sinagoga, tá certo? Ninguém trabalhava aquele negócio todo, como nós sabemos, parava. Porque até hoje Israel, quando era chamado, para. Tá certo? E parava geral. Parava, mas Jesus continuava pregando e fazendo milagres. Você pode ver que muitos milagres que Jesus fez aqui foi no sábado. Por quê? Porque havia uma constância. Tá certo? E até porque o ministério dele era um ministério curto, só 3 anos e meio de nome. E aí todo dia. Aí o que aconteceu? O quê? Ouviu a fama de Jesus. E só por ela ouvir a fama de Jesus, já criou algo dentro dela. Amém. O que foi que criou dentro dela? Uma expectativa. Aleluia. Talvez até uma fé que ela nem sabia que ela tinha. Tinha. Irmãos, uma expectativa, uma coisa boa expectativa. Está entendendo? Está os espectadores que está dando. Espero que o Senhor me engane. Expectativa. Ela criou uma expectativa positiva. De uma forma que ela veio a dizer, a pensar. Ela veio pensar o quê? Se apenas eu tocar, não precisa ele tocar em mim. Até porque ela era uma mulher pura. Quer dizer, ela tinha que fazer um ato, se arriscar naquilo que ela ia fazer. Porque ela podia ser apedrejada. Porque ele era um mestre, era um rabi. Não
tocar em impuro, nem podia o impuro tocar nele. O que ela tinha que fazer era se arriscando. Mas a expectativa que ela criou foi tão grande, tão grande, tão grande, que ela estava pensando nisso. Mas o que ela estava pensando, não, já sei, se apenas eu tocar, eu estou na mente. Eu estou na mente. Tá certo? A mesma passagem, mas eu queria que você lesse em Mateus, capítulo 9. Aí agora a gente volta para cá. Bem rápido, Mateus capítulo 9, 25. 21. 9, 21. A mesma passagem. Porque dizia dentro de si mesmo: se eu apenas puder tocar o seu manto, ficarei curado. A outra tradução dizia consigo mesmo, né? Está assim? Consigo mesmo. A dele diz dentro de si. Ou seja, preste atenção, olha para cá. Na verdade, ela estava falando o quê? Amém. Amém. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. A mentalidade dela ela desgraça no carro ou leva um camarada. Ou uma ou outra. Está entendendo? Não tem meio termo. Tá certo? Porque tem coisas que a gente vê como meio termo, mas são de desgraça. Coisas pequenininhas. Mas a gente não tem desgraça. Que a mente, rapaz, ela é a faculdade das suas ações. A mente é a faculdade das suas ações. Antes de você fazer, antes de você executar, você pensa. Eu disse que a mente é o quê? É a faculdade Das nossas ações. Só para você notar, não se esquecer. Você está entendendo? Aí ela começou a pensar. Se apenas eu tocar na orla da sua testa, eu ficaria curado. Porque ela, por falar da fama de Jesus, criou uma expectativa boa, ou seja, expectativa de fé. Foi até ele, tá certo? Tocou nas suas vestes. Por que, irmãos? Por que ela tocou nas vestes de Jesus? Porque ela não pediu, porque ela não tocou no pé ou na mão. Porque ela reconheceu que Jesus era sacerdote. E as vestes sacerdotais, irmãos, era em redor das vestes sacerdotais, na orla ou embaixo, a orla embaixo, tinha, irmãos, uma romã e uma campainha desenhada, bordada, era bordada na orla do vestido do sacerdote. Uma romã e uma campainha. E outra, era bordada. Arrudando todo. As vestes sacerdotais. Essas vestes aqui eram as vestes que ele entrava no santuário. Não eram as vestes que ele andava, não. Era as vestes que ele entrava no santuário. Era essas vestes eram se você for lá no livro ele fala sobre isso. As vestes eram desse jeito. Entendeu, meu irmão? Do mesmo jeito, dentro tinha lá. Na verdade, ao redor das colunas tinha desenhado romã, tá certo? Romã e campainha. Não é interessante? E todos nós sabemos, irmão, que a romã tem um alto poder de cura. A romã ela é anti-inflamatória. A romã é tão forte que a pessoa deve ter cuidado quando gaguejar ela ou quando ingerir. Porque se fizer demais, ela tranca os ossos da pessoa. E a pessoa fica com estreitamento. Por causa, porque ela tem um poder sarar muito forte. A romã. Certo? A casca da romã. Entendeu? Tem gente que vai gaguejar uma casca da romã. Deixa que bem negócio que vai dentro do romã. Não precisa não. Precisa de um pedaço bem tamanho de uma mão. E tem uma coisa, se você ferver, aí é muita fichinha. Se você ferver, aí ele solta mais ainda. Aí não pode não, é pequenininho. Entendeu? E isso estava onde? Nas orlas da veste do sacerdote. Porque o sacerdote, irmão, era a representação de cura para Israel, para a nação. Aquelas romãs representavam isso aí.
Tá certo? O poder de cura. E o sacerdote tinha que ter cura nas costas. E ela reconhecia que ele era sacerdote. Disse, Deus, se eu tocar nas horas, já estou curado. Portanto, meu irmão, ela tinha uma expectativa de fé, uma expectativa boa, e foi atrás do seu milagre. Eu vejo pessoas que dizem assim, você vai buscar Jesus, ou você vai buscar, não, vai ter que buscar Jesus, que você vem buscar o milagre. Jesus já é o milagre. Jesus já é o milagre. Você já é um milagre completo. Quando você vem buscar o milagre, você já vem buscar o próprio Jesus. Se você for uma pessoa alienada, muito bem. Daí, irmãos, a gente, qualquer coisa, se você fazer um comentário, uma observação, uma pergunta, vocês vão ficar à vontade, porque a gente estamos abertos para isso. Muito bem. A gente falamos isso aqui, meu irmão, essa explosão que havia naquele momento, quando Jesus começou a fazer esse milagre, a operar os milagres. O que é que acontece? A mulher foi curada. Entendeu, meu? Porque a sua mente é uma mente que estava voltada para isso. Ela estava totalmente tornada por cura. Ela queria a sua cura. E isso é muito na mente. E quando você bota uma coisa na mente, dificilmente vai almoçar, não é? Tem gente até que diz, né? Olha, depois que eu boto uma coisa na mente, já é. É assim, não é? Aí isso mesmo, a gente sabe que a gente reparte, né? Tem isso. Gente que é uma coisa do mal e tem gente que é uma coisa do bem. E às vezes é coisa do mal e nem do bem. Aí tem uma fase de direção. Entendeu? Mas na verdade, assim, o fator aqui que nós queremos mostrar é a respeito de quando um camarada bota um negócio na mente e bota na mente, fixa ali na mente mesmo, irmão. Rapaz, na verdade, a gente nem mente, mas na verdade é mente, porque a gente tem aqui, né? Mente, mas isso é o coração. Porque desce para o coração, meu irmão. E esse coração, ele tem a função de bombear tudo para o seu corpo. Na verdade, não é só o seu corpo que fica desse, sua mente que fica desse jeito. É o corpo todo. O corpo todo. O corpo todo fica envolvido naquilo que você está na sua mente. Independente do que seja. Só que a gente, estamos querendo o bem, entendeu? A gente vai fixar isso. Mas na verdade, não é o mente, mas é o corpo, né? O seu suor respira isso. Seus olhos veem isso. Entendeu, meu irmão? Você fica tomado. Por quê? Porque a sua mente, meu irmão, na verdade, é um comando que vem do coração. E fica parecendo uma ampulheta. Posso puxar para cá, aí depois parece que depois vai puxar para cá, aí fica desse negócio. Fica assim, como ele está assim, subindo e descendo. Aí, meu irmão, como nós sabemos que o coração bombeia o sangue para o corpo, passa a artéria, passa todo o corpo, porque todo canto do corpo a gente tem ver. Todo canto do corpo o sangue tem que se bombear. Aí o que é que acontece? O corpo da pessoa fica todinho, mesmo tomado com o que a mente pensa. Por isso que quando você pensa que é enfermo, pensa que não aparece uma dor aqui. É verdade. Pensa aqui e age aqui. Gente, natural, não. A ciência mostra isso. Só que a Bíblia mostra isso muito antes do que a ciência. Mas é verdade. É o seu chico. Porque a mente quer trabalhar em você de uma forma que você fique preso, porque esse é o negócio do sistema. Muito bem. Não vamos tomar muito tempo ainda, senão a gente vai dialogar isso aí. Mas é dessa forma. Por isso que a nossa mente tem que ser a mente sã, uma mente guardada, uma mente, na verdade, como diz Filipenses. Abra Filipenses, ele gera aí, ele lê Filipenses 4, 8. Bem rápido, para a gente ganhar tempo, né? No demais, meus irmãos, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, e se há alguma ação virtuosa, se há algum motivo de louvor, nisso pensar. É uma lista grande, né? É. Tá vendo? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que traz louvor, tudo que traz saúde, tudo que traz vigor, tudo ele está falando tudo. Nisso, enche a sua mente. Porque se a sua mente estiver cheia disso, o que vai acontecer? O seu corpo vai se encher disso. E outra tradução diz que é para a pessoa
nisso, constando. Mas o que acontece, irmãos? A distração, as informações que estão ao nosso redor, as informações que estão ao nosso redor, as distrações, irmão, isso é uma guerra contínua, direta, aí, para que você não pense isso, porque se você fixar isso aí, não tem como errar. A Bíblia, meu irmão, ela não deixa aresta, não, irmão. Não deixa aresta, não. Não deixa aresta. Tá certo? Muito bem. Agora, eu queria trazer aqui uma observação. Eu queria que abrisse em Lucas agora, Lucas capítulo 13, versículo 1 e 2. E João, capítulo 5, versículo 5. Lucas 13, 1 e 2. Naquela mesma ocasião, Deixa os outros não acharem para ele desse João, quanto? 5, 5. 13, 1 e 2. Pode pegar. naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujos sangue Pilatos costurara. 13. 13, 1, 2. Lucas, que é uma coisa errada aqui. 13. Lucas 1, 13? Não. Na versão, né? Não, é onde fala a mãe do vale. É 18. É 18. É 18, né? Disse Jesus uma palavra sobre o dever de orar sempre. Jesus falou a palavra do inimigo, a palavra que fala das leis, da igreja, igual ao inimigo, assim. Lucas. A mulher do vale. Passou aqui no começo, né? Não, tá certo. Tá certo. Deixa eu ver aqui. É Lucas 13 mesmo. 13. 13, 10. 13, 10 e 13, 10, né? Estava ensinando em uma das sinagogas no dia de sábado. E eis que estava ali uma mulher com espírito de enfermidade, que havia dela há 18 anos, e andava encurvada e não podia de nenhuma maneira que endireitasse. E ao vê-la, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém. Quantos anos ela tinha? 18 anos. Muito bem. 5, 5, João. 18 de enfermidade. 18 anos que havia sofrendo de enfermidade. 18 anos. Vá. 5, 5. João, 5, 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Amém? Preste atenção aqui, quero chamar a sua atenção. Preste atenção. A mulher tinha 12 anos, estava sofrendo com aquela enfermidade. A outra tinha 18 anos. E apareceu um homem agora que tinha 38 anos, que havia sofrendo daquela enfermidade. E a gente não vai ler, mas a Bíblia fala que Jesus falou cego de nascença. Quer dizer, cego de nascença. Aquele homem já era um homem idoso, ou com uma certa idade boa. Até que quando os seus pais chegaram, disseram: e aí, como foi? E aí, quem foi? Não sei o que. Isso não pode perguntar, ele tem idade. Ele já é maior de idade. Entendeu? Nasceu o quê? Cego, paralisia, várias doenças que Jesus curou, que veio desde que a pessoa nasceu. Entendeu? Mas aqui eu fiz aqui um de 12, um de 18 e outro de 38 anos. Jesus não tinha nem nascido ainda. Ele já era doente, já estava, ele já tinha essa paralisia. Ou seja, eu estava falando com um rapaz e ele disse: estava com aquela enfermidade. Eu disse: não, mas isso já faz tempo. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que vocês acham? Mais jeito, mais solução, e aquilo ali não. E ele conviveu com essa Por isso que já vai, entendeu? Tem várias coisas que passou pela cabeça dele negativa. Pois, meu irmão, é o seguinte: Deus é atemporal. Deus não trabalha.
Senão, aqueles que estavam nessa situação aqui, o último de 38, Jesus não podia fazer nada. Já tinha passado muito tempo. E o cara que nasceu cego? Aí ele não podia fazer mais nada ainda. Quer dizer, para anular o diabo pode estar na cabeça das pessoas. Qual que ele bota? Olha uma coisa que ele bota na cabeça das pessoas: doenças crônicas. E já está decretada que não tem cura. Você entende aqui? Você entende? Não, doenças crônicas. Isso aí é doenças crônicas. Vai tomando remédio somente para fazer paliativo. Até ele entende. Ele diz, não, porque isso é uma doença crônica. Pode curar outra coisa, uma dor de cabeça, uma torção de pé, não sei o quê, um câncer que apareceu agora, mas isso é crônico. Foi pior. Tem gente que diz diretamente, mas eu já vi várias pessoas. Assim, mudar de genética, né? Porque É outra maldição terrível. Não, isso é genético. O que ele não faz quando ele puxa não sei, da família, não sou família, assim, se vocês tiverem assim, pega. E o cara fica com medo de dizer. Tem gente que já quer a doença e diz, né? Ele era assim mesmo, era assim mesmo. Ele era assim mesmo. eu recebi um diagnóstico desse. Porque, entendeu? Porque a pessoa quer aquilo na sua vida, porque a sua mente já está cauterizada com aquilo ali. E o médico disse que essa pessoa vai sofrer da dor menos massa que a sua descendência passada vem sofrer, né, pastor? Exatamente. As pessoas não estão acostumadas a viver no normal, né? A vida sobrenatural que eu passei um tempo de mais subir, né? E cheguei lá na antropologista e lá tinha mais de 10 pessoas junto com ela lá. E quando eu falei que já fazia 12 dias, quando eu disse que vai fazer 12 dias que eu estava sempre mais subindo, sem fumar, eles ficaram todo mundo abismados. Não está crescendo a máquina, não vai reagir, não. Não faça isso não, você está ficando doido. Sabe, você não pode não, rapaz. 12 dias você não pode subir, e você sabe que não pode, não sei o que, você pode ficar todo mundo abismado. Você não faz 12 dias, graças a Deus, não normal. Minha estágio estão tudo regularizado. Graças a Deus. Irmãos, é assim, olha, a gente tem coisas que a gente não pode anular, não pode vacilar, tirar, porque olha isso aqui, olha, atividade física, meu irmão, é boa demais para o saúde do camarada. A gente não pode se alienar de umas coisas ou outras, não, porque senão a gente vai estar dando o quê? A gente vai estar dando trabalho a Jesus. E vai correr os pés dele, mas um negócio que a gente mesmo está entrando. Entendeu, meu irmão? Aí a gente vai vigiando um, vigiando o outro, entendeu? Não, meu irmão, só como o que gosta, porque está certo. Tem muitas coisas que você não gosta, pode acontecer na sua vida, porque você só como o que gosta. E nem sempre aquilo que a gente gosta, meu irmão, é o que é necessário para a sobrevivência. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser sábios, inteligentes. Não, meu irmão, não quer. Fica difícil para essas pessoas, irmãos, conciliar as coisas que ele mesmo se mantém. Entendeu? E depois não vou lá das coisas que colocação com Jesus. Mas você está entendendo aqui? Porque isso é o sistema. O sistema ele faz isso. Porque o sistema tem que trabalhar na mente. Porque ele trabalha na mente, ele não trabalha no corpo, o carro todo. E faz, pastor, 4 meses que eu estou correndo, né? 4 meses, assim, vou 3 vezes na semana. E se chegar um dia assim, que eu não consigo ir, aquilo ali já fica faltando alguma coisa, entendeu? Como se estivesse em falta de aula. Ou seja, já coloquei um costume. Isso aí está fazendo mesmo que você está correndo, eu vejo se emagrecer. Mas na verdade não é só questão de emagrecimento. É justamente isso, a saúde em si, né? É porque você vai trabalhar o seu corpo, o corpo é sempre trabalhar. Você é uma pessoa que fica só parada ali, rodeando uma cadeira, na cadeira, pega assim, um canto ali, um canto mais, não vai de carne, ou mesmo de moda. Entendeu, meu irmão? Aí tem muito músculo das pessoas que não está trabalhando. Aí não tem. Isso é uma coisa besteira, todo mundo sabe disso. Mas você não faz um estudo aprofundado, não sabe disso, não. Precisa? Não. É leseiro da pessoa. Entendeu? Agora, só que tem, nesses pontos aí, tem uma coisa que eu não ia falar, mas foi você falar isso, porque ele está falando, rapaz, aí eu disse que ele toma, aí ele sabe, mas é o seguinte, quando eu paro de tomar, aí passa um tempo assim e tal, aí quando nós estamos pesquisando, volta, mas está certo, muito bem. A parte física, agora na parte espiritual você faz o quê? Aí você faz o quê? Ora, não, meu irmão, eu estou falando concernente
aí se você está passando. Se você deixou de tomar o remédio, aí você está fazendo o quê? Aí, ele enrolou, não sabia responder. Aí teve que explicar umas 3 vezes. Disse, não, meu irmão, a gente não faz desse remédio aqui. Tá? Quando você deixa de tomar ele, bom, coisa física, tudo bem. Agora, no mundo espiritual, o que é que você faz? Você tem alguma ação? Ou você deixa só de tomar o remédio? Ou você deixa ou você pode fazer até o exercício? Eu nunca marcava muito pelo tempo. Não pode ser assim. Você também tem que agir no mundo espiritual. No mundo espiritual. Porque senão, meu irmão, aquilo que os cristãos estão aqui. É recorrente. Mártires. Ela é recorrente. Ela pode voltar. Ou querer voltar. E se você não tiver, entendeu, meu irmão? Ali na vigilância, porque não se preparou, cai. E pode ser pior. Porque pode vir pior. Você tem que, no mundo espiritual, você tem que fazer. E, na verdade mesmo, aí se fazer o quê? Não enxugava os caras. O que eu vou fazer com ele? Não está sendo fazendo nada disso. Não, ele ficou mais doido aí. Não é isso não, meu irmão. Aí você vai morrer no jejum. Na verdade mesmo, irmão, na verdade mesmo, é controlar a mente. E quando você controla a mente, você fala que está fazendo Daniel da boca. Você controla a sua mente e fala. Porque o apóstolo Paulo disse, crie, por isso falei. Você não pode ficar engolindo brasa, não. Você tem que botar isso para fora. Você tem que acreditar. E começar a proclamar aquilo que você acredita. Entendeu? Você tem que proclamar o que você acredita. Tá certo? Aí sim você vai estar preparado para o mundo espiritual. E se aquilo vir, porque às vezes você está tão assim, o diabo sabe, não vem não, mas não. Bate ele vai catucar outro. Mas se ele vir, aí você já está preparado. Porque você está dizendo direto, meu irmão. Porque ele já virou, meu irmão, um hábito na sua vida. Virou um hábito. Entendeu? Você se acordar e dizer, olha, meus batimentos cardíacos são normais. Minha célula, meu sangue, meus glóbulos vermelhos. Você vai jogando saúde pela sua boca e a sua mente tomando aqui, seu corpo trabalhando. Pronto. Entendeu, meu irmão? Porque eu faço um jejum hoje, eu faço jejum todo dia, para que não me pegar. Mas todo dia pode falar, não pode. E principalmente a mulher que fala muito. Pode falar. É isso aí, você trabalha isso aí, você está exercitando. Na verdade, não só pegando lá e correndo, não. Agora você está exercitando, meu irmão, a palavra de Deus no seu corpo. Deixa eu ver um negócio aqui, interessante. É 1 Timóteo, o capítulo 4, verso 7 e diante. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos, nem letras absurdas. Gaste o seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente hábil. Verso 1. O exercício físico é bom, porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso ajudará não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e que deve ser aceita por todos. Nós trabalhamos incansavelmente, lutando muito, a fim de que essas pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Olha, a gente lê isso aqui, isso não ficou bem claro também com a gente. Mas sabe por que está bem claro? Porque está sendo ministrado isso. Porque você pode pegar essa Bíblia ali, pegar essa passagem ali, e você pode sentar aqui no canto e ler só a Bíblia dela. E pode bem entender tudo. Mas agora que está tendo esse momento, dessa unção, desse momento aqui, ficou claro ou não ficou? Claro demais. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus tem que habitar na gente abundantemente. Porque se você fizer isso por um momento tal, isso não vai ter aquele efeito. Nem você vai entender. Entendeu? Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aleluia. E nem todo momento você está lendo a Bíblia ali, mas é o Espírito. Mas agora não. Isso mostrar aqui agora é claridade, a gente entende logo.
Por isso que você tem que ter essa prática. Entendeu? Aí isso aí, quer dizer, você fazendo essa prática, você tendo essa prática, tem que ter essa prática. Entendeu? Ou que esteja precisando ou não esteja, o bom é que faça a prevenção. O mundo ensina o quê? A maior remédio é o quê? A prevenção. Mas ele bota a prevenção dele, né? Entendeu? E a gente, porque o lado espiritual, você já está prevenindo. Você está ali. O cabo só vai quando vir uma enfermidade. Aí mesmo você vai ter que se levantar todinho, vai ter aquele tempo, trabalho, tal, até chegar um momento que você, entendeu? E você já agora, não, você já, entendeu? Eu estava falando aqui com o nosso amigo Daniel, olha que a nossa luta é uma luta diária. A nossa batalha é uma batalha diária, é travada. Só que, preste atenção no que eu vou dizer, tome esse caminho, nunca se esqueça do que eu vou dizer agora. Só que essas lutas, essas batalhas que a gente trava, eu estou dizendo que essas lutas, essas batalhas que a gente trava, meu irmão, a gente já entra no ringue vencedor. Mas o que é que a mente, que não está focada em cima, que você está entrando para lutar? Que vai ser difícil. Você está entendendo? Você entra para lutar. Eu vejo grandes homens falando isso, não. Mas a palavra de Deus nunca ensina isso, não, né? O apóstolo Paulo disse que, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ou seja, todas essas lutas que a gente entrar, a gente já entra ganhando, irmão. Aleluia. E onde é que a gente faz isso? Também, já entra. Você já entra já ganhando. Mas eu não estou vendo a vitória. E você vai na cabeça? E o meu justiça é de quê? A fé. Não é do que sente, não, né? Não é do que vê, não. Entendeu, meu irmão? Não, mas o senhor não sabe, eu estou sentindo. Camarada, meu irmão. A fé, meu irmão, não é do sentimento, não, meu irmão. Eu estou passando por isso todos os dias, pastor. Porque todo dia eu estou indo na casa para o amigo dele. E todo dia eu tenho que dizer que está bom. Meus olhos não estão vendo que está bom. Mas eu estou degradando, né? Todo dia. Vai dar fechando, tá bem fechadinho. Eu estou vendo. O olho físico não está vendo. Mas outra coisa, você não perde nada. Ele está fechando, tá? Ele está com as bolinhas, tá? Agora me diz uma coisa: você perde alguma coisa fazer isso? Você não perde nada, semeando as coisas boas. Mas o sistema silencioso, ele grita. Eu não sei como é que o negócio silencioso grita. Você sabe como é que o negócio silencioso grita? Porque esse silêncio, esse grito, ele é ensurdecedor. Ele não deixa você ouvir as coisas certas. É um grito silencioso, meu irmão, na mente do camarada, meu irmão, que quer ensurdecer para que você, por isso que a Bíblia diz que chegarão dias que as pessoas não suportarão a sua doutrina. Porque o ouvido, meu irmão, está cheio de cera. Às vezes, pastor, as pessoas não querem aceitar que você, por exemplo, foi curado. É difícil para eles acreditar num negócio desse. Eles não, se for, por exemplo, uma pessoa mudando, eles não acreditam mesmo. Exatamente. Agora, você não está entendendo? Olha, o rei de Satanás é o seguinte: todos nós conhecemos João 10, vai ser meu amigo. João 10, a gente sabe de qual é Satanás. João 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para a minha vida e vim de abundância. Muito bem. O rei de Satanás, irmãos, ele rouba, mata e destrói. Muito bem. Mas para isso tem que ter algumas ações. E essas primeiras ações chamam-se pecado, enfermidade e depravação. Aleluia. Essas três coisas, isso são o reino de Satanás: pecado, enfermidades e depravações. Por quê? Porque já pensou Deus olhando para a sua criatura em pecado, enfermo e depravado? Você está vendo que as nações estão se depravando, irmão. As pessoas estão ficando cada vez mais depravadas.
eterno. É eterno. Só que o camarada, só quem não quiser ver. Entendeu, meu irmão? Mas é isso. As pessoas estão mergulhadas no pecado. Os seres humanos mergulhados nas doenças, enfermidades e na depravação. Isso é terrível. Porque você sabe que Deus ele trabalha, irmãos, de uma forma assim, três, né? Como diz os três, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Sagrada do mesmo jeito. A besta do falso profeta e o anticristo. Ele quer trabalhar das mesmas formas que Deus trabalha, entendeu? Sempre imitando a Deus. Porque ele tem que ser Deus, aí ele trabalha da mesma forma. E o que, olha, o pecado mesmo. Começou lá. Porque isso não come, não digo que você morre. Entendeu? E muitas das vezes, para chegar na morte, tem que chegar numa causa. Seja de acidente, de doença, tem que chegar, né? Entendeu? Aí faz isso para chegar na morte. Entendeu, meu irmão? Aí eles botam as pessoas para ficar depravadas, né? O cara já está morto. Entendeu? Aí isso é o reino de Satanás. Muito bem. Mas abre aí que eu também com você alguma coisa bem interessante aqui. 1 João 3, 8. 1 João 3, 8. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Porque o diabo peca desde a criação do mundo, desde o trato vai dizer desde o princípio. Mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. Preste bem atenção aqui, porque isso é um fator que a gente tem que prestar bem atenção para que a gente possa ver da onde vem a libertação da cura. Tá certo? Eu queria que vocês prestassem bem atenção agora. Como tudo isso começou? Tá certo? Da onde vem a nossa libertação da cura do pecado? Tá certo? Eu queria que ele repetisse de novo, é que você vai prestar bem atenção aí nesse versículo. Lê de novo, por favor. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo, mas o Filho de Deus veio para destruir essas obras do diabo. O diabo começou a pecar desde lá atrás, desde o princípio. E desde o princípio ele veio fazer isso para o homem, para que o homem também venha a pecar. Tá certo? Deus cria o homem agora e traz isso aí. Muito bem. Tá certo? Como? Quando começou isso? Quando começou, na verdade mesmo, a nossa redenção? Como foi que começou isso? Isso começou, meu irmão, no mundo invisível. Tá certo? Por isso que a gente tem que crer de verdade na fé. Porque a fé é o fundamento das coisas que não se vê. Entendeu? Porque, na verdade mesmo, na ideologia da gente, a gente vê que, na verdade mesmo, a nossa vitória foi quando Cristo morreu na cruz. Mas, na verdade, irmão, Cristo não morreu na cruz. Cristo não morreu na cruz, não. A nossa redenção não se deu quando Cristo morreu na cruz, não. Ele disse que se manifestou para destruir as obras do diabo. Só que essa manifestação, meu irmão, esse plano não começou ali, não, na cruz, não, meu irmão. Isso foi muito antes. Porque Jesus Cristo, ali, não, meu irmão, ele estava só cumprindo uma tabela. Ali, Jesus Cristo estava cumprindo a tabela. Entendeu? E quando você faz essa viagem no mundo espiritual e retorna lá para o passado, a gente vai ver que a nossa vitória não é dada agora, não, né? Também é desde o princípio. Desde o princípio. A nossa vitória foi dada desde o princípio. Não é agora. Jesus Cristo, meu irmão,
para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, 19. É por isso, irmão, que quando a gente se dá o estudo da palavra, a gente vai ampliando a mente e fica com maior capacidade de receber as coisas de Deus. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, Foi o que aconteceu. Versículo 20. Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo, mas Ele manifestou isso publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Pode continuar? Não. Quando foi que Deus criou Jesus Cristo para isso? Quando foi? Repare só, leia. 19. Não, 20. Tá bom, 20. Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo, mas Ele manifestou isso publicamente nesses últimos dias como uma bênção para vocês. Primeiro veio o homem ou o mundo? Quem foi criado primeiro? O mundo. O mundo. O mundo não tinha sido nem criado. E Deus já tinha elegido Jesus para isso. Aleluia. Isso é muito terrível, não é? Isso está dizendo que Deus não foi pego de surpresa nenhuma. Nem quando o Lúcifer caiu, que a gente não vai entrar nessa parte aqui, mas que ele pegou desde o princípio. É que ele pegou de surpresa, ele agora você caiu, agora ficou tudo desorganizado aqui, o meu chefe não tem nada a ver. Quando Adão e Eva caíram, irmão, Deus, então, irmão, agora vamos passar um plano agora, vamos sentar aqui. Pois que isso é pecado. Jesus, vem cá, você tem que resolver essa causa aqui. Porque o homem caiu, o homem que eu criei. Não é nada disso. Antes de ser criado tudo isso, Deus já sabia a presciência de Deus e ele disse: Jesus, olha, você vai, na verdade, ficar, mas você vai ser um mistério oculto, né? Que a Bíblia diz: Cristo, um mistério oculto. Estava guardado. Você vê aí que Jesus foi feito, na verdade, não é feito, Jesus, não, meu irmão. Ele é Deus, salvo divino de Deus, vontade de Deus. Aí o que foi que aconteceu? Antes de tudo isso, Jesus já estava determinado. Aleluia. Na verdade, o plano B não era Jesus, era o próprio diabo. Jesus era primeiro. É mais ou menos isso aí. Tá certo? Agora, o mais terrível é o que a gente vai ler agora, Apocalipse. Vamos agora, mais terrível ainda é Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. É o 13, 13, o 8. Em toda a humanidade, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, adorará a besta. Como é, Não tem outra tradução. Outra tradução. E adorarão todos os habitantes sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque aí ele está falando um negócio assim, tá? Mas para quem entender. Ele está fazendo um comentário. E o comentário está dizendo: oh, esses que não foram escritos no livro da vida. Aí ele entra com essa palavra agora. O livro da vida de quem? Do Cordeiro que foi morto. Está falando que isso não tem nada escrito, não. Aquele é um comentário. Que foi morto antes da fundação, ou desde a fundação do mundo. Portanto, Jesus Cristo foi morto quando? Você está vendo que ele fez cumprir tabela? Ele só vê uma Não, mas é o que está dizendo aí. Lembra da tradução aqui? Se fizer a essa daqui? Lembra da tradução aqui? É a mesma dela. Lembra da tradução aí? A dela. A tua é brincadeira? Leia. Eu vou ler essa tradução. Vai, leia. E todos os habitantes da terra adorarão a besta. São eles os que não
pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do Está mundo. vendo? É um comentário. Eles que estão, está lá no livro do Cordeiro, que foi morto. Aí, o quê? Antes. Olha aí, né? Valeu essa parte. E todos os habitantes da terra adorarão a Deus. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Essa resposta aqui, o senhor falou já rapidamente no primeiro tópico, né? Que ela veio classificar e trabalhar. Você entendeu? Agora preste atenção, cara. Isso aqui é muito importante você saber disso. Por quê? É muito importante. Para você ver que as nossas lutas e batalhas internas, meu irmão, é agora não, meu irmão. A gente não vai saber de agora não. Ele já morreu para nos trazer vitória. E quando ele morreu? Quando foi que ele morreu? Antes da criação. Não foi lá não? Não foi lá não? Foi lá que essa sexta-feira foi não? Não, meu irmão. Antes que ele dissesse Presciência de Deus. Jesus foi morto. amém, glória Antes, a nossa vitória, meu irmão, olha para cá, a nossa vitória, meu irmão, ela veio antes da gente entrar no reino. aleluia. A gente já entra vencendo. Por quê? Porque ele fez isso antes. Agora esse aqui tem que estar na mente. Para estimar o corpo da gente. Olha só na tradução. Todos os habitantes da terra vão adorar o monstro. E esses habitantes são aquelas pessoas cujo nome não estão escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que estava destinado a ser morto desde a criação do mundo. Destinado. Olha para cá, preste atenção. Quanta gente sabe isso? Ninguém tá. Ninguém. Quantas pessoas Nunca sabem ouvi. Eu só vi uma pessoa, pastor. Não sei se você está vendo. O doutor não, só mesmo. Quantas pessoas sabem isso? Na face da terra. E o que a gente está fazendo? Quer guardar mais gente? A gente vai tocar fogo lá será os filisteus. Entendeu? Você tem que acreditar nisso e propagar isso. Porque se não crê, a não fale. Porque se você dizer que crê, mas não falar, não gera. A palavra fica sufocada. Fica sufocado. Você está entendendo, irmão? Portanto, é dessa forma. Porque é um entendimento espiritual avançado, meu irmão. Entendeu? Aí é outra coisa. Aí, meu irmão, você tem arma para lutar até. Poxa, e tem uma coisa. A sua arma, meu irmão, é arma bélica. É uma arma muito antiga. Mas é a bélica. Nem uma arma que agora pode é mais poderosa que essa. Entendeu? Agora vamos ver essa figura. Vamos ver onde é que está essa figura aqui dele morto. Você colocou ele morto? Vamos ver ele morto aqui. Agora o negócio vai pesar mais ainda. Sim, mas Gênesis. Aqui é a figura dele morto. É Gênesis 3, né? Vai. Vamos lá ver se na verdade mesmo o cordeiro, porque a gente começou a ler a respeito do cordeiro. Tá, né? Muito bem, vai lá. Abriu, pegou, Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. O Senhor. Deixa eu só pegar o o Senhor Deus fez veste para Adão de pele. De pele de animais, e vestiu Adão e sua mulher. Mas aí depende da tradução, né? Dê tradução aí. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque ele está falando pele de animal, né? Meu Deus. Não pega, poder? Olha para cá. Olha para cá. A roupa que é feita é permite de poder. Esqueci o carro, esses animais, que era para fazer o quê? As suas vestes. As vestes eram feitas de couro. Pele, lã. Entendeu? Era feito isso aqui. Leia. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Porque a túnica cobre tudo, né? Olha para cá, presta atenção. Olha para você ver que Jesus Cristo, onde ele morreu, tá vendo? Calma, era pecado. Adão, não se esconda. Poxa, não é porque, você sabe, né? Estava no lugar que
eles estavam, agora não. Eles estavam descobertos, porque eles estavam cobertos com a glória de Deus, e depois do pecado, a glória de Deus saiu, e eles ficaram nus, despidos, desprovidos, ficaram a mercê agora da sua própria sorte. Porque, irmão, ai do homem quando ele ficar a mercê da sua própria sorte, não. Ai do homem. Foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? Olha o que acontece agora. Aí Deus vai, pega lá, ele conversando com eles, aí mata o bicho. Pega o bicho ainda, aí escorre sangue ainda. É aquele negócio todinho e veste eles. É assim. É assim que ela fala, né? Quer dizer que aquele cordeiro, presta atenção, olha pra cá. Aquele cordeiro já tinha sido morto antes. Entendeu? Já estava lá preparado. Quando foi acontecer aquele momento, traz a roupa aí. Já estava pronto. Já estava pronto. Você está entendendo? Quando o filho pródigo voltou, traz roupa nova. Ele mandou fazer a coisa? Não, meu irmão, estava pronto. Está vendo? Isso aqui é uma figura, isso aqui é uma alusão do que aconteceu naquele dia ali. A Bíblia diz que o Senhor pegou, desceu lá e fez a roupa que deu ali. Mas naquela hora, falando com Elizabeth, não tem lógica, né? Quer dizer, já estava preparado. É o que Pedro diz lá, que ele já estava preparado desde a fundação do mundo. Entendeu? Deus não foi pego de surpresa. A roupa já estava preparada lá. Deus estava fazendo perguntas a ele. É que está, ele respondeu tudo bem. Não sei o que aconteceu agora. Isso aí. Pegou aquilo que estava preparado e agora vestiu o homem. Trouxe vestimenta para o homem. Porque na verdade, irmãos, é o que ele veio fazer. É trazer o que de novo? Vestir o homem da sua nudez. Tá certo? E você sabe, meu irmão, que a nossa roupa, meu irmão, protege de quê? Protege tanto do calor, do sol, como do frio. E de outras coisas, machucar de tudo. É vestir, bem vestir. É isso que Deus veio trazer para o aleluia. A vestimenta. Tá certo? A vestimenta. Me diga só como foi que Cristo morreu. Morreu com a túnica, morreu todo. Como foi que ele morreu? Despeito da sua despido. Está entendendo? Ele foi tirado a sua roupa e morreu só com uma arraga de baixo. Porque a dele, irmão, foi tirada para vestir o homem. Lá em Jesus. Você está entendendo? Antes da fundação do mundo. Foi tudo isso. Porque teria que acontecer, teria que se cumprir o quê? Isaías 53. Você está entendendo? Vamos lá, vamos ler isso aqui para a gente terminar. Isso aqui é uma explosão teológica na mente do camarada tão forte. O diabo, olha para cá, o diabo, ele não quer que os crentes leiam isso. Ele não quer que os crentes leiam Isaías 53. Quem deu crédito à nossa criação? E aqui se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subido como um renovo perante ele como uma raiz de terra seca. Não tinha parecido com formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza tínhamos para que desejasse. Jesus, aquilo é que tem gente que pensa que Jesus era assim, mas você não está falando do Jesus. Jesus era bonito e maravilhoso. Não sei se ele tinha os olhos azuis, mas que ele era bonito é. Agora esse aí está falando de Jesus profeta na cruz. Ele foi apanhado, humilhado, cortado. Isso aí está falando dele na cruz. Isso é a visão que Isaías está vendo na cruz. Era desprezado e o mais digno entre os homens de dores, experimentados nos trabalhos, como um de quem os homens se sentiam orgulho. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Bom, peraí, mas só, olha, você está entendendo? Por isso que ele está escrito. As vestes de Jesus, olha para cá, presta atenção. As vestes de Jesus agora eram
das vestes, meu irmão, das doenças, dos pecados, das mazelas. As vestes que ele tomou foi essa. Porque ele está dizendo aí. Quando ele morreu, Mateus, né? Ele foi tirar a sua roupa e a roupa que ele estava vestindo ali agora era essa. Foi por isso que Deus olhou para ele. Aí ele disse: pai, por que me abandonaste? Porque a veste dele agora era essa daí. Ele tirou a dele para cobrir a gente e pegou a da gente e vestiu ele. É isso que ele está dizendo aí. Tá certo? Aí ele tirou os pecados, as doenças e livrou as pessoas de opressão. É o mais que as pessoas vivem hoje oprimidas. Oprimida, deprimida e está aí, ó. Pode ler mais, vai. Ferido Deus é oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo, olha para cá, irmão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu irmão, o inimigo bota na mente das pessoas, meu irmão, que a pessoa não tem essa paz. Você quer tirar minha paz? Fulano tirou minha paz. Ó, não sei o quê. Ai, essa minha paz eu vou dar, minha paz eu vou deixar. Não, na verdade mesmo, você tem que manter a sua mente em paz. O diabo quer roubar. E quando o camarada fica sem paz, ele fica atribulado. E para ele tomar decisão, ele toma decisão na mesma hora. Fala que não é. Por quê? Porque o bicho trabalhou e roubou a sua paz. Mas ele está dizendo aí que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A gente vai anular isso? Se anular, se arrepende. Se anular, se arrepende. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Vai, lê mais. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha no terra dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem encontrará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram ele numa sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quem é esse transgressor? Nós. E como é que arredondava? Cada um no seu próprio pensamento. Isso que é perigoso, meu irmão. Temos uma direção hoje. Assinando Deus para cada um. Isso é muito perigoso. Não pode. Temos que ter uma direção hoje. Temos um norte. Ou temos não, meu irmão. Andar na nossa própria vida, no nosso próprio jeito, se arrependa. Sai disso aí. Se você for ler aí, sempre você vai ver. Você vai ver o que está traçado aí. Aí está traçado todo o plano da salvação que Jesus criou para o ser humano. E tudo que ele livrou do ser humano. Opressão, angústia, falta de paz. Ele disse, ele fez ele enfermar. Terrível. Rapaz, febre é bom? Não. Aquele esporte de Jesus deixaram ele com alta febre, grau muito terrível. Seu corpo foi todo deslacerado de Jesus, passou aqui uma febre que eu acho que ninguém teve aqui na terra. A febre é bom, mas é ruim. Exatamente. Ela mata aquele, mas também está matando os globos
inflamar, e a fé vai aumentar, e totalmente chegou a óbito. Entendeu? E isso, meu irmão, era sobre ele. Estava tudo sobre ele. Tudo sobre ele. E isso daí, meu irmão, o diabo não quer que as pessoas leiam isso. Sabia? Não quer que as pessoas leiam isso. Porque quando você diz é assim, é assim. Quer dizer que é assim, quer dizer que é assim. Não quer que as pessoas leiam isso. Não quer. Isaías 53, não é verdade? Eu cito direto. Não é verdade? 53, 3, 4, o 5, 52. E verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e levou as minhas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Porque tem gente que pensa que essa cura é somente o pecado. Não, aqui está generalizando. Quer ver que não é só o pecado? Abre Mateus para a gente ver. Abre Mateus, capítulo 10. Mateus, de 10 a 8, 10. 8, 16 e 17. Não, melhor. 8, 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, meramente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isso Mateus, Novo Testamento, já aqui, está manifestado. Mas o negócio foi feito lá atrás. Mas peraí, já foi feito lá atrás. Foi só para manifestar. Agora você lê uma coisa aí que eu queria que você lesse de novo. Com a sua palavra, com a palavra. Qual vai ser? O 18, não, 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Acho que foi a 16. E chegaram a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e eles meramente com a palavra. Olha para cá. Eles meramente com a palavra, não é que ele esteja. Meramente com a palavra. O que ele está dizendo aí? Escute isso. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Isaías, vem cá. Ventilação. Porque o que está escrito aqui tem que se cumprir, velho. Porque mais embaixo tem isso. Para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías. Ele está dizendo assim: vem cá, Isaías, é a hora de cumprir aquela profecia. Não. Por isso que Jesus, meu irmão, não orava para os enfermos. Ele chegou para ele e disse: vai, vai. Ele está dizendo assim: se cumpra a palavra, vai. Entendeu? É isso da mesma forma na nossa vida, meu irmão. Por isso que ele disse: não, você vai morrer se jejuar desse jeito, meu irmão. Não é assim. Entendeu? Se cumpra a palavra, nós estamos dizendo isso, se cumpra a palavra. Vem cá, Isaías, se cumpra. Aí você pode olhar que o 17 diz assim: e para se cumprir o que estava escrito no livro do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pronto. Aí, o que foi que está escrito aí? Por isso que ele chegou e disse: Lázaro, sai para fora. Você entendeu? Ele está dizendo tudo isso é a palavra. Se cumpra a palavra. Com a sua palavra. Se cumpra a palavra. Se cumpra a palavra. A palavra está escrita a respeito dele e que a palavra é do próprio dele. Porque o verbo da palavra não é dele. É tudo a mesma coisa. Você está entendendo o que é? Isso, essa palavra aqui, meu irmão, tem que habitar a gente abundantemente. Porque dentro da gente fica fazendo reboliço. Fica fazendo reboliço dentro dela. Ela mesmo tem a capacidade de ela mesmo fazer que ela mesmo se cumpra. Mas onde ela está? Onde não está, não está. Mas onde ela está, ela tem a capacidade de ela mesmo se cumprir. E você vai somente determinando crendo e pronto. Por isso não precisa força. Agora eu creio. Não precisa disso. Não precisa disso não, meu. Você faz essa força todinha e no final não recebe. É verdade. Então tem que matar o lado da palavra, tem que matar a palavra. Não, peraí, ela fica com lado que eu vou mais agora. Não,
não tem nada a ver, não. Ela mesmo vai se cumprindo dentro da gente. Agora tem que acreditar. Aí ela vai fazendo isso, gerando, pronto. Porque ela tem que se cumprir, meu irmão. Ela foi direcionada para cumprir a palavra responsável de um objetivo, meu irmão. Entendeu? Essa semente vem, mas ela é uma semente boa. Quando cai na terra boa, já é. A semente é boa, meu irmão. Não é ruim, não. A semente é boa. Aí quando cai num coração bom, a tendência é o quê? 30, 60 e a 100 por 1. Acabou-se. Entende isso?